de quem eu trago um abraço para essa igreja nessa noite. E eu fico muito feliz de estar aqui no meio de vocês, adolescentes, alguns adolescentes, bem adolescentes, outros não tanto assim como eu, mas nós estamos aqui para celebrar o Senhor. E nessa noite, no meu coração, já está tendo uma fusão, um misto de sentimentos. Porque quando eu saí de casa, eu saí com uma palavra preparada, com uma mensagem estudada e decorada. Eu saí de casa com um propósito definido de trazer uma palavra para o coração de vocês. Mas ao chegar aqui, as coisas foram acontecendo, o Espírito Santo foi trabalhando. E o ambiente que nós temos aqui nessa noite, eu creio que é um ambiente de festa, é um ambiente de adoração, é um ambiente de celebração. Eu fico feliz de ver vocês pularem, cantarem, dançarem na presença de Deus. Eu tenho 38 anos, eu não tive essa oportunidade de passar a minha adolescência na casa do Senhor, de passar alguns anos da minha vida, da minha juventude, da minha mocidade. E vocês, eu quero dizer que são privilegiados de estarem passando esse tempo precioso na presença do Senhor. Agora lá fora o mundo está virando no baile, nas baladas, nas festas, nas orgias, e vocês estão aqui cultuando Deus vivo, aquele que é digno, aquele que é santo. Então eu queria te pedir mais uma vez que você se levantasse para aplaudir a esse Deus. O Deus que te trouxe aqui, aplauda Ele, celebra Ele. Oh, aleluia! Aquele que é digno, que é santo, glorifica Ele. Digo obrigado, Senhor. Obrigado porque nessa noite estamos na tua casa celebrando o único que é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado, Senhor. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te aclamamos, 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 aclamamos. Construímos um trono de louvor ao Senhor, um trono de adoração ao teu nome. Tu és santo, Senhor, tu és santo, nós te amamos, essa adolescentes te amam, ó Deus, essa moçada quer te adorar, essa moçada quer com suas palmas expressar que não há outro além do Senhor, que só o Senhor é digno. Aleluia, aleluia, pode tomar o seu assento. Eu vou ler aqui o nosso tema, você já sabe, aquele que está com a sua Bíblia. Abre aí a sua Bíblia em João 15. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, e eu quero trazer para você, além de uma palavra da parte de Deus, porque de mim mesmo eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu quero também, meio essa palavra, nesses minutos que nós estaremos aqui, te contar algumas experiências e te dizer que vale a pena celebrar o Senhor. Aquilo que eu vou te falar ainda vai ser muito pouco, porque essa festa termina amanhã, e Jesus sempre fazia isso. O melhor vinho ele deixava para o final. Então hoje é só o começo. Fica tranquilo, se deleita no Senhor, porque amanhã vai ter porção dobrada daquilo que Deus tem para nós. Pois bem, leiamos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Essa foi as palavras de Jesus, na quinta-feira, que antecedia a paixão, na quinta-feira que antecedia a sua crucificação. Diz alguns historiadores que Jesus, nesses capítulos anteriores e posteriores do livro de João, ele começa a dar conselhos aos seus discípulos, ele começa a falar. Então na quinta-feira à noite,
Jesus, andando com seus discípulos em direção ao Getsemane, ele caminha e no caminho ele vê uma videira. E aquela árvore lhe chama a atenção. Então Jesus para, olha para a videira e recita essas palavras para os seus discípulos. E é engraçado que a videira para Israel, o povo de Israel, o judeu, eles se achavam a videira verdadeira, eles se achavam a videira plantada no deserto, eles se achavam o povo, aqueles que eram. Tanto que alguns historiadores dizem que o povo judeu dá um valor muito grande à videira, pelos seus frutos, pela alegria da vide, pela sua excelência, pela sua força. Mas aí chega Jesus e quebra esse paradigma. Jesus chega e fala: não, vocês não são, eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Jesus chega para seus discípulos e começa a falar daquilo que eles precisavam, de conselhos que ele sabia que os discípulos, como a sua igreja, que a igreja de Jesus começou com 12, ele só tinha 12 membros, ali começava a sua igreja, e ele sabia que ele precisava falar aquilo, que ele precisava dizer aquilo, porque lá na frente, essas palavras iriam ecoar, como estão ecoando hoje, em pleno século 21, e essas palavras trazem vida para a minha e para a tua vida. Amém? Amém? Então eu quero te contar uma história. Esse é o nosso tema, conectados com Cristo. Presta atenção. Algum tempo atrás, um hacker intitulado Satanás liberou um vírus que se espalhou rapidamente. O vírus foi intitulado pecado. Os seus resultados foram terríveis e a principal consequência foi afastar os homens de Deus. Uma pessoa apresentou uma solução para o problema, uma cura, um antivírus. Seu nome era Jesus Cristo. E essa solução necessitava que cada pessoa fizesse uma escolha. Seria uma decisão muito radical, exigiria confiança e entrega. Mas essa decisão pode mudar o rumo da vida de cada pessoa. Muitos tentaram nos ligar a Deus. Heróis tentaram, reis, gladiadores, homens tentaram. Mas somente Jesus, com o seu sangue derramado na cruz por nós, somente Ele pôde nos religar com o Pai e assim ativar a conexão que havia caído, destruindo o hacker chamado Satanás, trazendo a cura para o vírus do pecado e fazendo-nos viver outra vez. Amém? Eu quero te falar, vale a pena estar conectado com Deus. A história da humanidade, vocês conhecem a história do homem, desde o projeto original, a criação de Deus. O projeto de Deus era que nós sempre estivéssemos conectados com Ele, ligados a Ele. Mas veio esse hacker, que semeou esse vírus, que cortou, que caiu a conexão. Nós somos um tempo, eu não sei vocês, mas alguns de nós aqui somos um tempo da internet de escada, né? Que quando tu dava aquele barulho, era pela linha telefônica, aquilo fazia uma raiva, caía a internet, a gente ia lá conectar de novo, e aquela história toda. Hoje não, hoje já temos a banda larga. Quando tu clicou, 10 gigas, 15 gigas, 20 gigas, nós temos altos níveis de velocidade na internet. E na história da igreja também não é diferente. Antigamente nós não tínhamos acesso diretamente a Deus, porque tinham os profetas, tinham os sacerdotes, tinham os homens que falavam por Deus, tinham os sacerdotes que faziam expiação pelo pecado do povo, tinha aqueles que iam lá anualmente entregar, oferecer holocausto. Mas no nosso tempo não tem mais sacerdote, no sentido do povo de Israel, no sentido do hebraico, como era. Mas hoje a conexão é direta. Nós podemos entrar na presença de Deus, na igreja, em casa, no banheiro, no ônibus, andando de bicicleta, em todo lugar, em todo tempo, nós temos livre acesso. Nós temos essa conexão de banda larga com Deus. Nós podemos em qualquer tempo, em qualquer momento, caminhando no hospital, caminhando para o presídio, caminhando para a praça, caminhando, qualquer lugar, nós podemos nos conectar com Deus.
E Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer falar comigo e contigo, porque Ele tem algumas recomendações para nossas vidas. Deus tem algo para nos dizer. Eu acredito que esse tempo não é em vão, esse congresso de adolescentes não é em vão, esse tema não é em vão. Eu me nego a acreditar que tudo aqui é por acaso, que a tua vinda aqui é por acaso, mas eu creio que a motivação minha e tua de estar aqui é porque temos interesse no Senhor, temos interesse em conhecer o que Deus tem para nossas vidas, temos interesse em conhecer o que Deus tem para o nosso futuro, temos interesse em conhecer o propósito de Deus para nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. Eu não vim de Petrópolis aqui simplesmente para pregar, não precisamos disso. Você não saiu da tua casa no sábado da noite só para desfilar moda, para mostrar roupa, para ver um amigo, uma amiga, não. Você veio aqui, eu quero acreditar, porque você está interessado nos propósitos e nos projetos de Deus na sua vida. Amém? Essa é a nossa motivação, esse é o nosso interesse. Mas Jesus, quando Ele fala com seus discípulos, então, indo para o Getsemane, de frente com uma videira, como Ele dá algumas recomendações, como Ele se expressa, Ele vai falar de fruto. E eu acredito que era difícil entender Jesus naquela época. Amém? Era difícil, porque hoje nós falamos de Jesus, ainda que a presença dele seja real na nossa vida, mas nós temos o testamento, nós temos a história dele, nós sabemos quem ele foi, nós sabemos o que ele fez. Eu costumo dizer isso, sabe? Que ainda que se Jesus, isso é impossível, mas ainda que se Jesus não fosse Deus, eu seguiria Jesus, porque a ideia de Jesus, os projetos de Jesus, as atitudes dele, foi maravilhoso. Jesus foi um cara perfeito, Jesus foi um cara que, sabe, ele soube tratar com todas as dificuldades, com todos os tempos, com todas as mentes, assim como hoje ele tem uma palavra para os adolescentes, mas se fosse um congresso de adultos, Jesus teria uma palavra também. Se fosse um congresso de terceira idade, Jesus, congresso de criança, Jesus ele sabia se contextualizar. E nessa noite, o que nós queremos dizer é que quando Jesus para com os discípulos e começa a falar sobre a videira e tal, tem que ser como a videira, e ele começa a falar de fruto. Eu entendo que aqueles dois olhando para Jesus, um olha para o outro e fala Pedrão, o que ele está falando? Mateus, Filipe, Lucas, que negócio é esse de fruto, cara? Que negócio é esse de fruto? Assim como você também, como eu, antes de pesquisar o tema, você estava pensando, mas falou que eu tenho que dar fruto, cara. Eu tenho que dar fruto, mas que fruto é esse? Eu não sou pé de manga, eu não sou jabuticabeira, como é que eu vou dar fruto? Como que nós daremos fruto? O que é dar fruto? Então Jesus começa a explicar para ele quais são esses frutos. Os frutos a que ele se referia, nós podemos começar lendo em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora eu começo a entender. Então Jesus fala que eu preciso dar fruto, mas não é fruto no sentido da palavra, mas são atitudes que eu tenho que ter na minha vida como adolescente cristão, são atitudes que eu tenho que ter na minha vida como um filho, uma filha, um príncipe e uma princesa do Senhor. Jesus quer dizer que eu preciso dar fruto, Ele quer dizer que o fruto que eu tenho que expressar, ele é gerado pelo Espírito Santo que habita em mim, e esse fruto é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Ele quer dizer o seguinte, olha, fruto é igual a diferença. Quando você chegar num lugar, eles vão olhar para você e vão ver a diferença. Diferença que não está expressada em roupa, diferença que não está expressada em corte de cabelo, diferença que não conseguimos discernir pela maquiagem, mas são a diferença pelas atitudes, pelas palavras, pelo comportamento. Esses são frutos, adolescentes, que o Senhor quer tratar comigo e contigo. Esses são os princípios que o Senhor quer mudar, ou quer moldar, quer trabalhar nas nossas vidas. Vemos também em Mateus 7, 16, 18 e 21, ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos.
Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Vocês serão conhecidos pelos frutos. O que vai dizer que você está conectado com Deus ou não. E a palavra conectado significa ligado. Conectar é ligar. Quando nós conectamos um plug desse retorno está conectado à mesa, está conectado ao amplificador. É algo que liga a outra, uma coisa que liga a outra, ou coisa ou pessoa. No nosso caso, pessoa, porque estamos falando de Deus. Então, quando você está conectado, quando você está ligado, é mais fácil, fica mais suave da gente viver, fica mais suave da gente tocar. Vivemos dias difíceis, e tocar a nossa vida, e viver hoje no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro, sem estar ligado com Deus é muito difícil. É muito difícil porque a toda hora nós tomamos decisões, a toda hora. Antes de vir para cá você tinha que se decidir, vou para o culto ou não vou? Vou para o culto. Aí você tomou outra decisão, com que roupa que eu vou? Aí com outra decisão que você tomou, vou tomar banho antes, vou tomar banho depois. Então você toma decisão. Tomamos decisões toda hora. Tomamos decisões. Então precisamos estar ligados com Ele, conectados. Romanos 7,4 diz assim: a fim de darmos frutos para Deus. Paulo diz no versículo seguinte desse capítulo de Romanos, que as paixões e os pecados operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. Paulo, quando escreve aos Romanos, também ele falava de outros frutos, porque existe fruto para a vida, existe fruto para a morte. E quando Jesus fala aos discípulos, ele não especifica. Ele fala: em mim dareis frutos. Em mim, eu sou a videira verdadeira. E Paulo completa e fala assim: existem frutos também que são para a morte. Entendemos então que frutos são as nossas atitudes, o nosso comportamento. Se existem frutos para a morte, quer dizer o quê? Que as nossas atitudes e os nossos comportamentos errados podem nos levar à morte, ou física ou espiritual. Então nós começamos a entender essa história dos frutos a que Jesus se referia. Nós começamos a entender que o propósito dele é que tenhamos uma vida mais íntegra, uma vida mais reta. Nós tivemos problemas, alguns problemas na nossa igreja, alguns anos atrás, e isso nos pesou muito o coração. Isso trouxe um tempo de tristeza sobre a Central 2 de Petrópolis, porque apesar de Deus falar pela palavra, preste atenção no que eu vou te falar, apesar de Deus falar pela palavra, que é a maior profecia, durante os cultos da nossa igreja, Deus começou a levantar vasos, profetas, e Deus falava especificamente aos adolescentes naquele tempo, lá em Petrópolis, e dizia: olha, vigiem, eu estou cortando laço. E Deus levantava irmãs, profetisas, que falavam especificamente. Não deram ouvido. Nós vivemos um período triste na nossa igreja, onde as nossas adolescentes começaram a engravidar. Assim como vocês cantaram, nós tínhamos lá meninas de 16, 17, de 15 anos que engravidavam, soprando, contralto, meninas que têm vozes lindas, que tinham um futuro promissor diante do Senhor, mas não deram ouvidos à palavra de Deus. Brincaram, pensavam que vir à igreja era brincadeira, pensavam que falar de Deus, achavam que não era necessário estarem conectadas, ligadas com o Senhor, e engravidaram. E o hacker chamado Satanás, através do vírus do pecado, ele retardou. Eu não vou falar que impediu, porque nós servimos a um Deus de misericórdia, servimos a um Deus de amor, servimos a um Deus benigno, mas ele retardou aquilo que Deus tinha para a vida daquelas moças. Não foi só uma. É muito sério, irmãos. É muito sério quando nós nos colocamos na presença do Senhor. É muito sério quando você toma uma decisão de servir a Deus. É muito sério. Eu vejo isso, eu vejo aqui nessa noite. Chegamos aqui, eu
você, o pastor, os oficiais da igreja, viemos aqui com sacrifício para adorar o Senhor. Nós não ouvimos e nem seguimos a vontade da nossa carne, não. A vontade da carne é ficar em casa, é ir na padaria, comprar um pote de sorvete, é ligar a televisão, é ver um programa de entretenimento, é distrair. Mas nós tomamos a decisão, nós escolhemos vir aqui adorar o Senhor, nós escolhemos vir aqui celebrar o Senhor. E o meu coração foi se alegrando à medida que esse culto começou, que as meninas vieram aqui, dançaram, celebraram o Senhor com fitilho, jogaram coisas para o alto e dançaram e fizeram uma roupa e se prepararam. Eu pude observar que houve empenho, houve dedicação para esse trabalho que está acontecendo aqui hoje. Ele não começou agora às 7h30 da noite, esse trabalho foi gerado há dias atrás, há meses atrás. Hoje é a sua convergência, hoje é o ápice, mas foi preparado há um tempo atrás. E isso me deixa alegre, isso me faz acreditar, isso me faz enxergar que o que eu vi aqui, cantando, celebrando, tocando, não foram só mancebos, não foram só meninas, não, eu vi aqui uma geração que vai representar a igreja daqui a uns anos, eu vi aqui missionárias, eu vi aqui missionários, tinham pastores aqui, de uma geração que vai dar continuidade a essa obra, é uma geração que chama a responsabilidade para si e diz: olha, Igreja Metodista Wesleyana de Suruí, eu estou contigo, Senhor, eu estou fechado com essa igreja, Deus pode contar comigo, porque se não depender de mim, essa igreja vai avançar, essa igreja vai caminhar, essa igreja não para. É isso que eu vi aqui nessa noite, uma geração comprometida, uma geração que se dedica ao Senhor. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de mim, de você, é isso que Deus espera, adolescente. É bem verdade que no mundo lá fora, os prazeres, as tentações, como canta o Thales, todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, mas continue escolhendo Deus, continue vivendo para Deus. Mas aí nos surge uma pergunta: tudo bem, eu preciso expressar os frutos. Eu entendo que Jesus estava falando que o fruto do Espírito é um negócio bom. O fruto do Espírito é um negócio que é para o crente, é para mim, é para a tua vida. Mas então surge uma pergunta: como eu vou ter poder? Como que eu vou conseguir forças? Eu sou fraco, eu sou fraca. Você diz para mim assim: olha, eu não posso ligar a televisão quando tem HBO, quando eu vejo o Tom Cruise, meu Deus, ele é demais. Aí o menino fala: irmão, mas eu também sou fraco, eu estou lá, meu irmão, quando eu vejo a Fazenda, meu Deus, você para de ver a Fazenda, já começa por aí, já desliga a televisão. Existem coisas que você tem que evitar, existem coisas que você tem que fugir. Contra o diabo a gente luta, a gente peleja, a gente ora, a gente chora diante de Deus. Contra o pecado a gente foge, mete o pé. Tem horas que você vai ter que correr. Tem horas, se você quer preservar a tua integridade diante de Deus, a tua pureza, se você quiser viver aquilo que daqui a 5, 10 anos Deus vai fazer na sua vida, foge do pecado. A Bíblia diz que a única maneira que José encontrou nos palácios do Potifar foi correndo. A Bíblia diz que quando José estava lá passando, a mulher do Potifar vai, puxa ele e fala: é hoje, filhinho, te peguei. O que José faz? É ruim, dona, eu vou correr daqui. E acelera, vai embora, mete o pé, meu irmão. Vai ser assim no colégio, na faculdade. Tu vai chegar no colégio nem pensando naquilo, mas quando tu vê, vai vir lá uma enviada de Satanás, uma Jezabel, simplesmente para te roubar a graça. Satanás não, presta atenção, adolescente, Satanás não luta com homens, Satanás não luta comigo e com você. O propósito de Satanás é impedir os propósitos de Deus. É isso que ele quer. Bota isso na tua mente. Tu pensa assim: não, Satanás quer lutar comigo. Satanás quer te tirar do foco. Satanás quer que você perca a promessa. Satanás quer que você erre o alvo, quer que você saia dos princípios e dos projetos de Deus para a tua vida.
mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te falar: persevere, ore, fuja, busque socorro. Eu estava conversando com um aspirante a pastor lá de Volta Redonda, no bairro do Aterrado. Ele teve um centro de convenções e há um mês atrás ele me dizia que na igreja dele ia ter um congresso como esse. Os adolescentes prepararam o congresso, também fizeram uma camisa bonita assim. E na hora do almoço ele falou assim: Maurício, eu estou triste. Ô Daniel, o que foi, cara? Está triste? Vai ter lá, a moçada está animada. Ele falou: rapaz, eu estava vendo um menino, um dos meus adolescentes, e já estava ocorrendo um boato a respeito dele. Então eu chamei ele para conversar. E ele confessou o pecado, falou: pastor, está acontecendo isso. Portanto, vai ter a festa sábado, pastor. Eu não quero subir para cantar, não. E esse menino é um adolescente muito querido, um adolescente muito amado no meio do grupo. E ele falava: rapaz, eu estou triste, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu deixo ele subir pela popularidade dele, ou se eu travo ele no banco. Mas se eu travar ele no banco, toda a igreja vai olhar e vai falar: fulano não subiu, por quê? E ele falou assim: o que me deixa mais triste ainda não é esse menino, que esse menino, ainda que tenha pecado, cometido um delito, ele sentou comigo e falou: olha, pastor, eu errei, eu fiz assim, fiz isso, pastor, está ruim, eu estou uns 3 meses já nessa vida aí, quero ser sincero com o senhor. Só que quando ele foi conversar com a menina, ela jurou de pé junto: não, pastor, que isso, pastor, não, pastor, não. Ele: minha filha, mas não, pastor, que pastor que... Ele ficou mais perplexo de ver, além do pecado, o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Mas ele falou assim: eu me impressionei com o caráter dela. Ela não precisava mentir para mim, eu não sou Deus, eu não posso julgá-la, eu não posso, não. Mas ela mentiu para mim, e mentiu também para Deus. E o garoto afirmando: não, pastor, é isso mesmo, vou ser sincero com o senhor. Eu quero aqui abrir um parênteses. Eu quero te dizer, príncipe e princesa do Senhor, seja sincero com Deus, seja sincera com o Senhor, porque o homem a gente engana. Nós conseguimos enganar o nosso cônjuge, conseguimos enganar os nossos amigos, conseguimos enganar o nosso pastor, mas a Deus nós não enganamos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre a IMW de Suruí. Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. O Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor conhece. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui porque é um tempo de conserto, porque o Senhor quer restaurar a sua vida, porque o Senhor, como disse para esses discípulos, está dizendo para mim e para você: olha, eu posso fazer de novo. Se a conexão caiu, se o vírus do pecado entrou, existe um jeito. Eu posso fazer um download, eu posso tirar esse programa, eu posso baixar um programa novo no teu coração, eu posso baixar um programa que vai te colocar de novo na minha presença. Se essa internet está ruim, se essa conexão está cortada, há uma nova conexão, porque um sangue foi derramado na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida, e esse sangue nos possibilita a nos reconectarmos, a nos religarmos com Ele novamente. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer nos conscientizar nessa noite, que nós venhamos a nos ligar com Ele através do arrependimento, através de uma vida verdadeira na presença do Senhor. Então eu perguntei: de onde nós vamos tirar poder para isso? Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, é imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Os adolescentes precisam pedir a Deus sabedoria. O pastor J.B. Carvalho, ele fala uma frase que eu não esqueço e que eu carrego para a minha vida. Ele diz assim: me diz quem são os seus amigos, que eu vou te dizer como que é o seu futuro. Me diz com quem você anda,
Quem são os seus melhores amigos? Quem são as suas companhias? Quais são as vozes que você ouve? Que eu vou te dizer como é o seu futuro. Eu queria que você pensasse nisso agora. As pessoas que você anda, que você se relaciona, as pessoas do trabalho, da igreja, do colégio, da família, aqueles que te dão conselhos, aqueles que ditam a moda para você, aqueles que quando você compra uma roupa e a roupa ficou indecente, ficou curta e está te incomodando, mas tem aquela amiga que diz que nada, ficou bonita, tá verão tá vindo aí. Quem são as vozes que você ouve? Quem são as vozes, meu irmão, quando você entra na internet e você começa lá no Facebook, papai, de repente aparece lá, Maria, não sei das quantas, quer ser tua amiga. Aí você clica ou não clica, clica ou não clica. Quais são as vozes que você ouve? Me diz quais são as vozes que você ouve, a quem você obedece. Quais são os seus amigos, que eu vou te dizer como é que vai ser o seu futuro. Isso é lógico, isso nós não podemos mudar. E Jesus então começa a falar isso para os seus discípulos. João, capítulo 15, ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e são queimados. O ramo da videira, sem fruto, para nada serve. Não serve para artesanato, para construção, para cerca, tem que ser queimado. Isso é uma característica dessa planta, a qual Jesus ilustrava. Isso é uma característica dessa árvore que cresceria. Ele fala: olha, ela tem ramos, mas os ramos dela, se não der fruto, não servem para nada. Joga fora. E às vezes nós fazemos a coisa inversa. Existem ramos que são pessoas que estão aí fora, que não servem para nada, que não prestam para nada. E nós pegamos esses ramos e trazemos para nossas vidas. Exemplo, Jonas. A Bíblia diz que o dono do navio, o capitão daquele navio, vocês conhecem a história de Jonas? Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. Então tá bom, a história de Jonas. Uma coisa que nos chama a atenção é aquele marinheiro, aquele capitão daquele navio. O cara não conhecia Jonas, ele não tinha nada a ver com Jonas, o problema de Jonas, Jonas com Deus de Jonas, Jonas com Nínive, ele não tinha nada a ver. Sabe qual foi o erro daquele capitão? Presta atenção. O erro dele foi ter vendido o bilhete da passagem e deixar Jonas entrar no navio dele. Porque o camarada que Deus queria tratar entrou no navio dele. O navio dele quase naufragou por causa de Jonas. Às vezes você está passando uma luta, uma dificuldade, o teu navio está quase naufragando. Sabe por quê? Porque você está permitindo Jonas na sua vida. Você está permitindo vários tipos de Jonas entrando na embarcação da tua vida. Vários tipos de Jonas. Pessoas que Deus quer tratar, pessoas que Deus quer fazer, mas que não querem compromisso com Deus. Então Deus vai e aperta o parafuso, Deus vai e coloca na prova. Aí você pega essa pessoa e traz para a embarcação da tua vida. A possibilidade do teu barco naufragar é muito grande. Então você deveria rever isso, pensar quem são os seus amigos, pensar quais são as pessoas que você está permitindo entrar na embarcação da sua vida. Outra coisa, o que Deus fez com aquela planta. Jesus disse o seguinte: e todo o que dá fruto, Ele limpa para que dê mais frutos, mas aquele que não dá fruto, Ele corta, Ele poda. Jesus ensina para aqueles discípulos o seguinte: olha, esse ramo, ele já deu fruto, mas eu não posso cortar e jogar fora. O que eu vou fazer? Eu vou tratar essa árvore, eu vou podar, porque depois que eu podar, ele vai dar mais frutos ainda. Eu entendo que nessa noite, eu e você passamos por um momento nas nossas vidas em que o Senhor nos podou. Tem gente que pode estar sendo podado pelo Senhor, cortado por Ele. E quando Deus começa a podar, essa poda de Deus, o tratamento de Deus, às vezes é doloroso.
É verdade que nós pulamos, cantamos, já fizemos muito aqui, já sorrimos na presença do Senhor. Mas pode ser também possível que nessa noite tenha pessoas aqui que estejam chorando. Às vezes você que veio aqui no louvor e cantou, você olhou e viu e falou: mas fulano não estava pulando, fulano não estava cantando. O que está acontecendo? Será que ela está triste? Não. É possível que alguns de nós estejamos passando pelo tempo da poda, do tratamento do Senhor. E não é um tratamento para a morte, não é um tratamento para ser lançado no fogo, é um tratamento para que dê mais fruto. Às vezes o Senhor nos tira coisas, nos tira pessoas. Às vezes o Senhor nos tira aquilo que nós mais queremos, nos tira amigos. Quem sabe dentro desses adolescentes que estão celebrando, muitos estão cantando, mas quando você começa a pensar, você vai lembrar de alguns nomes que poderiam estar aqui no meio de vocês, alguns meninos e meninas que poderiam estar aqui também, mas que nessa noite os bancos que estão vazios é porque está faltando. Se você pensar, você vai saber quais são os nomes, eu não sei, mas você vai começar a refletir, vai pensar: olha, está faltando fulano, está faltando aquele irmão, está faltando aquela irmã. Ah, se ele estivesse aqui conosco nessa noite. É porque Deus também poda, Deus também trata. Deus existe um processo, Deus tem um meio de nos levar a Ele. Essa semana passada, lá no meu trabalho, final de uma obra que estamos fazendo lá, e foi um estresse muito grande, porque tínhamos que preparar, teria uma reunião. Então, deu um estresse lá, entre um rapaz e eu, foi um estresse. E depois eu fui orar. Eu não conseguia dormir com aquilo, eu precisava orar. Eu precisava falar com Deus sobre aquela situação que eu não aceitava. Eu precisava orar. E quando eu orava, eu chorava diante do Senhor. E o antigo pastor que teve lá na Central 12 com a gente, ele falava uma coisa. Ele falava que Deus, Ele coloca cercas na nossa vida. Existe um modelo de pescaria subaquático, que são os currais. Eles fazem cercas dentro do mar ou do lago, que o peixe só tem um caminho, que vai para aquele lugar que o pescador colocou. E Deus muitas vezes Ele coloca cercas na nossa frente. Deus começa a fechar portas, Deus começa a colocar impedimentos, e só nos deixa um caminho que nos leva para a presença dEle. Então, quando nós entramos na presença dEle, por esse caminho, nos consertamos com Ele, aí Ele abre todas as outras portas que estão fechadas. E eu comecei a orar assim por esse rapaz. Deus, a única coisa que e esse rapaz eu me desviado do caminho do Senhor, eu dizia: Senhor, fecha todas as portas para ele. Mas não para que ele passe fome, sua família pereça, não, longe disso, Deus. Fecha todas as portas, cerca, e deixa só um caminho, que é o Senhor, para que quando ele voltar para o Senhor abra a porta e mostre que o Senhor é o Deus da vida dele. Muitas das vezes nós nos esquecemos, nós já achamos que é pela nossa força, nós achamos que é pelo nosso talento, nós achamos que é pela força do braço, nós achamos que é nós que conquistamos, que é nós que fazemos, é nós que falamos, o nosso eu cresce muito. Então é preciso o Senhor podar, é preciso o Senhor cortar, é preciso o Senhor trabalhar no nosso coração. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém. Então, para estarmos conectados com Deus, nós também devemos ser obedientes. Não há como estarmos conectados com Deus em desobediência. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. João 15,10 diz assim: se obedecerdes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no meu amor. Para estar conectado, você tem que obedecer. Para estar conectado, nós precisamos ser perseverantes. Porque, como eu disse, as lutas vão vir, as adversidades, os anos que se virão, vão tentar te tirar da presença do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não queime as fases, não queime etapa. Nós temos várias etapas para chegarmos ao propósito de Deus. E o que Satanás tenta fazer conosco, comigo e com você,
você, é fazer com que nós antecipamos as etapas. Como exemplo que eu te disse aqui, que aconteceu na minha igreja alguns anos atrás. Se você queimar a etapa, se você pular de fase, se você daqui querer chegar lá na porta, você vai cair, você vai quebrar a cara. Vai fase por fase. Para tudo, disse Salomão, há um tempo determinado por Deus, para todo o propósito dele debaixo da terra. Não pule etapa. Não faça aquilo que está fora do seu tempo. Existe um tempo para cada propósito do Senhor. Não permita que Satanás tire de você a excelência que Deus tem te dado. Eu creio piamente que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família. Vai começar por você. Então seja obediente, seja perseverante. Deixe que o tempo de Deus aconteça naturalmente na sua vida. E nós entendemos por último que frutificar é trabalhar. Para dar frutos, nosso caráter precisa ser moldado. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Mas nós precisamos também trabalhar. Deus quer que cada um aqui dê muitos frutos. Ele quer que sejamos produtivos. Ele quer nos capacitar. Ele nos poda e nos ajuda, nos direciona. Ele quer que sejamos perseverantes e obedientes na sua presença. Nós precisamos trabalhar para dar fruto. É necessário que congressos como esse aconteçam. É necessário que daqui a alguns dias tenha um congresso regional de adolescentes. Acho que é 15, 16, 17. É necessário que vocês estejam lá no congresso regional, se confraternizando com os outros adolescentes da região, de Petrópolis, de Macaé. É necessário que ajudemos na construção desses eventos. É necessário que haja evangelismo. É necessário que haja ministério de louvor. Trabalhe. Há uma frase, eu não sei o autor, mas há quem diga que quem não trabalha, dá trabalho. Não é assim, pastor? Essa é a frase de pastor, então. Eu vou dar um título para a frase de pastor, vai ver, olha. Quem não trabalha, dá trabalho. Você precisa trabalhar, está envolvido na obra do Senhor. Você precisa gerar frutos para a glória de Deus. Nós precisamos permanecer. Alguns jovens têm a impressão errada do que significa permanecer. Permanecer significa ficar. Hoje essa palavra é associada a não ter compromisso com outro jovem, a não criar vínculos. Mas o texto usa o verdadeiro sentido da palavra permanecer, que é perseverar, que é ficar, que é persistir. João capítulo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Muito fruto. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Que nós permanecemos nele. Que nós possamos continuar. Ainda que no momento da tua vida hoje, você fala: tá bom, Maurício, eu ouvi, eu entendi o que você falou, mas eu tenho vivido uma vida que eu não tenho dado fruto ainda, eu não tenho conseguido expressar, eu não tenho conseguido colocar para fora todo o meu potencial. Mas permanece no Senhor, permanece, fica firme, não desista, porque vai chegar uma hora. Jesus disse assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Vai chegar uma hora que, se você permanecer nele, vai chegar uma hora que Deus vai te surpreender. Vai chegar uma hora que Deus vai te chamar pelo nome. Deus vai te chamar pelo nome como ele chamou Lázaro, que estava morto já de 4 dias. Não tinha mais como Lázaro dar fruto, morreu, acabou. Jesus chega e fala: Lázaro, sai para fora. Querido, querida, eu quero te dizer que a tua hora vai chegar.
Se você ainda não deu fruto, se você ainda não frutificou aqui na IMW de Suruí, se você ainda não frutificou no reino de Deus, eu quero te dizer que a tua hora vai chegar. E eu quero declarar nessa noite que você dará muitos frutos para a glória de Deus. Eu quero declarar que eu ainda vou ouvir falar de você. Eu quero declarar isso que lá em Petrópolis eu vou ver na internet, pelo Facebook, o irmão tal, a irmã tal, o adolescente tal lá de Suruí, Deus tem levantado para ganhar a Baixada Fluminense, para ganhar o Rio de Janeiro. Eu vou ouvir isso acerca de você, eu creio nisso. Eu estou aqui nessa noite como profeta do Senhor para te dizer que você vai dar frutos para a glória de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei qual é a condição da tua vida, eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu quero dizer que você vai dar frutos para a glória de Deus, que você vai permanecer na presença do Senhor. Eu quero dizer que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Esse congresso há de ser um marco na tua vida. Hoje Deus falou um pouquinho para você, mas amanhã, quando essa festa terminar, você vai viver um novo tempo na sua história. Você vai guardar essa palavra, conectados com Cristo, essa frase, que você entenda que você precisa andar, que você precisa estar, que você precisa viver conectado com o Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queria que você curvasse a tua cabeça, colocasse tua mão no teu coração. Oh Deus, Tu és santo, Pai.